Oi, hoje vamos estar estudando sobre o ácido carboxílico, o éter e o éster. Então vamos dar início com o ácido carboxílico. Como que a gente vai saber se essa função ela é um ácido carboxílico ou não? Primeiro a gente tem que ver se ela apresenta a carboxila. O que seria essa carboxila? É a junção da carbonila e da hidroxila. Lembra da aula passada? Aqui nessa imagem a gente pode ver a carbonila, C-O, e a hidroxila, que é esse OH. Então, a junção dessas duas funções forma a carboxila. Então, o grupo funcional do ácido carboxílico é a carboxila, que é aqui, como a gente pode ver. Tem o C-O e o OH. A carboxila ela pode ser apresentada assim, como vocês estão vendo aqui, ou assim, COH ou CO2H. Aqui temos dois exemplos, né, de uma cadeia de ácido carboxílico. Esse daqui, um exemplo da cadeia aberta, aqui da cadeia fechada, cadeia mista, né? Então, essa seria a maneira que vocês conseguiriam reconhecer se aquela cadeia é de um ácido carboxílico ou não. Então, vamos para a nomenclatura. Como que a gente vai dar nome a essa cadeia de ácido carboxílico? Primeiro a gente vai escrever ácido, depois vai escrever o prefixo, que é levando em consideração a quantidade de carbonos, mais o infixo, se nessa cadeia tem ligações duplas, triplas ou simples entre carbonos, e no fim a palavra oico. Vamos lá, vamos testar. Primeiro aqui, essa cadeia, ela tem quantos carbonos? Vamos identificar. E nesse primeiro exemplo temos 2 carbonos. 2 carbonos é et. Então, primeiro vai ficar ácido, aí et, só temos ligações simples. O infixo, né? Só temos ligações simples, então é o infixo. E por fim, o oico, ácido etanóico. O ácido etanóico, ele também é bem conhecido como ácido acético, que é aquele principal componente do vinagre. Tem aquele vinagre de cozinha? Então, ele tem como principal componente esse ácido aqui que acabamos de estudar. Vamos ao segundo exemplo. Nessa cadeia temos apenas um carbono, então é met. Ácido, met, temos apenas ligações simples, e por fim a palavra oico, ácido metanóico. Esse ácido metanóico, ele também é conhecido como ácido fórmico. Ele é um componente, né, que está presente na mordida da formiga. Tem quando a formiga morde, fica coçando, ardendo? Então é porque ela acabou de depositar esse ácido no local onde ela acabou de morder. Vamos ao terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo temos duas funções, temos duas aqui. Temos duas carboxila. Então, como que a gente vai dar nome a essa cadeia? Primeiro, vamos marcar a quantidade de carbonos que temos. 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Então, vai ficar ácido, prop. Só há ligações simples entre carbonos. E como temos dois grupos funcionais, e no fim a palavra oico. Vamos anotar aqui para vocês verem. Conseguiram entender? Agora esse outro exemplo. Vamos marcar, aqui tem um grupo funcional. Temos também uma ramificação, né? Então, vamos ter que enumerar a cadeia. Quantos carbonos temos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Lembrando, a gente vai começar a enumerar
a partir do grupo funcional, né? Então, daqui. 5 carbonos é pente, aí vai ficar ácido. Temos aqui uma ramificação. Essa ramificação, ela tá no carbono 2, então, ácido 2, essa ramificação é um metil, então vai ficar ácido 2-metil. Temos 5 carbonos, então é pente, ácido 2-metil, pente. Só temos ligações simples entre esse carbono, então vai ficar an. E só temos um grupo funcional oico. Vou escrever aqui para vocês verem. Conseguiram entender? Agora vamos para a função éter. Primeiro vamos ao conceito da função éter. Então, como que a gente vai saber se essa cadeia é a cadeia de um éter? A gente vai ter um oxigênio no meio dessa cadeia. Esse oxigênio ele vai estar só. Então, as pessoas até falam, um oxigênio eternamente sozinho entre os carbonos. Então, aqui no meio da cadeia a gente vai ter um oxigênio, no qual vai estar ligado a um radical, que no caso a gente chama radical 1, e ao radical 2. Ou seja, ele sempre vai estar lá no meio da cadeia. Ele sempre vai estar ligado a um radical 1 e a um radical 2. Ele nunca vai estar na ponta. Então, como que a gente vai nomear, né, essa cadeia de éter? Existem duas formas. A primeira forma é que a gente vai nomear a primeira ramificação. E pra gente saber se é uma ramificação ou não, a gente vai fazer o uso do prefixo do menor radical mais o ox. Como assim? Aqui, eu tenho uma cadeia de um éter. Eu tenho o oxigênio. De um lado do oxigênio, eu tenho apenas um carbono ligado a ele. Do outro lado, eu tenho 2 carbonos ligados a ele. Qual é o menor radical ligado ao oxigênio? O lado em que só tem um carbono. Então, esse lado ele vai ser considerado a ramificação. E o outro lado vai ser considerado a cadeia principal. Então, primeiro eu vou nomear a ramificação, que vai ficar, que nem a gente nomeia a ramificação, e depois, no fim, com a palavra ox. E depois eu vou nomear a cadeia principal. Então, vai ficar como que eu vou nomear a cadeia principal? O maior radical, ele vai ser nomeado como um hidrocarboneto. E tem o segundo modo, que é o nome dos radicais em ordem alfabética, mas o éter. Primeiro, vamos iniciar com o primeiro modo, para que vocês consigam entender o que eu estou falando. Aí depois a gente pega os mesmos exemplos e nomeia com o segundo modo. Aí vocês vão ver a diferença de um nome para o outro. Então aqui, como que vai ficar aqui? Qual dos radicais aqui pode ser considerado menor, né? Esse radical que tem apenas um carbono. Esse daqui tem 2, então primeiro vamos com esse que tem um carbono. Ele vai ficar, então, um carbono é met. Então, vai ficar a palavra met. Met mais a palavra ox. Então, vai ficar metox. Metox. E aqui vai ser nomeado como se fosse um hidrocarboneto. Um radical e um hidrocarboneto. Então, eu tenho 2 carbonos. Os 2 carbonos é et. Então, vai ficar et, mas só tem ligações simples, an, e, por fim, a letra O. Então, vai ficar metano. Então, metoxetano é o nome dessa cadeia. Se a gente utilizar a primeira forma de nomear uma cadeia de éter. Vamos para o segundo exemplo. Primeiro estamos nomeando todos os exemplos com a primeira forma, depois vamos nomear com todos os exemplos com a segunda forma, para não dar aquela confusão. Então, esse segundo exemplo, percebe que ambos os radicais têm a mesma quantidade de carbono. Então, vamos separar vamos separar um radical para nomear de um jeito e o outro para nomear de outro. Não tem problema. Pode escolher qualquer radical. Vamos por aqui, então. Vai ficar 2 carbonos. 2 carbonos é et. Et mais ox. Então, vai ficar etox.
etox, aí aqui temos 1, 2 carbonos, etox, mas etano. Lembra, o segundo radical a gente nomeia, o segundo radical, que no caso vai ser o radical maior, a gente nomeia como se fosse um hidrocarboneto. Então, etox, etano. Vamos ao terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, percebe que temos 2 carbonos desse lado do radical e temos 3 carbonos nesse outro. Então, esse radical vamos nomear como uma ramificação e esse outro radical vamos nomear como um hidrocarboneto. Porque no caso desse primeiro exemplo, o oxigênio ele já pode se mover, né? Porque a cadeia já é maior, então tem espaço para ele se mover. Então, por conta disso, a gente vai precisar enumerar a cadeia principal, ou seja, o radical onde o maior radical. Então, aqui temos 2 carbonos, né? Então, vai ser a ramificação. Temos 2 carbonos, então é et, vai ficar etox. E aqui onde pode se considerar a cadeia principal, vamos ter que enumerar. Então, 1, 2, 3. O oxigênio, ele está ligado ao primeiro carbono da cadeia principal. Então, vamos ter que colocar o número 1. Temos 2 carbonos, é et mais ox, etox. Por conta do carbono ele conseguir se mover, do oxigênio ele conseguir se mover, então a gente vai ter que mostrar qual a posição desse oxigênio. Então, esse oxigênio está ligado ao carbono 1 da cadeia principal. Então, vai ficar 1 etox, aí a cadeia, vamos nomear a cadeia principal como se fosse um hidrocarboneto. Então, vai ficar 1, 2, 3, 3 é prop, 3 propano. Perdão, 3 carbonos é igual a prop. Então, só tem ligações simples, an. E por fim a letra O, então fica propano. 1 etox, propano. Vamos a esse exemplo aqui de baixo, depois a gente faz esse daqui. Vamos a esse aqui de baixo, para vocês conseguirem visualizar a importância de enumerar a cadeia quando o oxigênio ele pode mover de lugar. Aqui ficou 1 etox. E aqui temos a mesma quantidade de carbonos. Vai ficar como? Primeiro, a gente vai separar a cadeia principal. Percebe qual vai ser a nossa cadeia principal? Esse lado aqui só tem 1, 2 carbonos. E esse tem 1, 2, 3 carbonos. Então, essa vai ser a nossa cadeia principal. Vamos, então, enumerar a nossa cadeia principal. Começando por aqui. 1, 2, 3. Percebe que temos um CH3, CH e CH3? Vocês sabem o que isso significa, né? Guarda isso para a segunda forma de nomear a cadeia. Então, aqui, enumeramos a cadeia, 1, 2, 3 carbonos. Isso daqui é a nossa cadeia principal. Vamos dar nome à nossa considerada ramificação. Percebe que o oxigênio ele está ligado ao carbono 2. Então, vai ficar 2, aí met, et, 2 etox. Aí aqui, 1, 2, 3 carbonos é prop. Então, 2 etox propano. Aqui é 1 etox propano, aqui é 2 etox propano. Já muda bastante coisa, né? No nome. Agora vamos para o último exemplo do éter. Aqui temos um benzeno, né? Ligado a um oxigênio que está ligado a uma cadeia fechada com 5 carbonos. Então, como que a gente vai nomear essa cadeia? Primeiro, no benzeno temos 6 carbonos. Então, ele vai ser a nossa cadeia principal. Nessa cadeia fechada temos apenas 5. 5 carbonos equivale a pente. Então, por ser fechada, vem o ciclo antes do pente. Ciclo, pente, aí ox, então vai ficar ciclopente. Pentox. E aqui vai ficar penttox, benzeno. Aqui, essa foi a primeira forma de nomear a cadeia de éter. Agora vamos aprender como que é a segunda forma.
A segunda forma é a gente dar nome dos radicais em ordem alfabética, mas no fim a palavra éter. Vamos lá aos mesmos exemplos. Vamos aqui. Esse radical ele tem apenas um carbono, então ele é met. Nomeando como uma ramificação vai ficar metil. Esse radical ele tem 2 carbonos, então ele é um et, então vai ficar etil. Na ordem alfabética a gente vai começar com o et, então vai ficar etil, metil, éter. Entendeu? Aqui, nome dos radicais em ordem alfabética, mais a palavra éter. Então, etil, metil, éter. Aqui, nesse outro exemplo, temos um etil aqui e um etil aqui. Então, vai ficar dietil, éter. E nesse exemplo aqui, vai ficar como? Aqui temos 2 carbonos, et. Aqui temos 2, 3 carbonos, prop. Então, vai ficar etil, propil, éter. Entendeu? E aqui, nesse outro exemplo vai ficar 2, temos 2 carbonos, então é et. Então, vai ficar etil. Nesse caso, aqui, lembra que eu falei do CH3, CH3? Então, vai ficar isopropil. Então, etil, isopropil, éter. E vamos a esse último exemplo. Esse daqui, vocês lembram que quando ele é uma ramificação, ele fica com o nome de fenil. Por ser uma ramificação, ele fica com o nome de fenil. Vocês lembram disso, né? Das aulas passadas. Então, vai ficar como? Fenil, esse daqui é um fenil. E esse daqui é um ciclo. Temos quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Ciclopentil fenil éter. Entenderam? Essa segunda forma de nomear um éter é uma forma bem mais fácil, né? Bem mais rápida e não tem muito assim, muita regra, é mais simples. É só o nome dos radicais, como se fosse ramificações, e colocar todos em ordem alfabética e no fim a palavra éter. Vamos agora ao grupo funcional éster. Como eu preciso de toda a atenção de vocês. Para que vocês consigam entender o éster, vocês vão ter que ter entendido o éter, né? Então, eu preciso de toda a atenção de vocês, voltada agora pra cá, pra explicação. Por quê? O éster, primeiro, o que a gente tem que saber? O que é um éster? Um éster, ele, na cadeia carbônica, né, do éster, vai estar ligada a carbonila e o éter. Lembra o que é a carbonila? Vamos lá, vamos relembrar o que é a carbonila. A carbonila é esse C dupla O aqui. Então, ele vai ter esse C dupla O, mas esse oxigênio ligado a 2 radicais, que vai virar, então, o éster. O éster, ele vai ter o C dupla O e o oxigênio aqui ligado a 2 radicais. Estão conseguindo visualizar isso? Quando você encontrar uma cadeia com essa função desse jeito, você pode ter certeza, é um éster. Então, como que a gente vai nomear uma cadeia de éster? Primeiro, a gente vai fazer uso do prefixo, lembra? Levando em consideração a quantidade de carbonos. Depois, a gente vai fazer o uso do infixo, levando em consideração o tipo de ligação. Depois, a palavra oato. Aí, depois vai ficar oato, aí vem de novo prefixo e, por fim, a palavra ila. Vamos lá, vocês vão entender agora. Aqui, nesse exemplo. Então, vamos aqui a esse exemplo. Percebe que temos aqui, né? Como já mostramos, temos o C dupla O e o oxigênio no meio da cadeia. Então, é um éster. Como que a gente vai nomear esse éster? O lado da cadeia que tiver o C dupla O, normalmente, né, vai ser a cadeia, como, digamos assim, meio que principal. E o outro lado
vai ser o que vai vir primeiro, o que vai vir por último, na hora que a gente for nomear. Então, ele vai ser esse último prefixo aqui. O primeiro prefixo vai ser dado para a cadeia onde tem o C dupla O. Vamos lá, vamos nomear. Percebe que temos o C dupla O e o oxigênio aqui no meio dos carbonos. Então, conseguimos visualizar que é um éster. Como que a gente vai nomear? O lado da cadeia que tá o C dupla O, normalmente vai ser a primeira ramificação, que a gente vai dar o nome primeiro. E o outro lado vai ser o que a gente vai dar o nome por último, que vai terminar com ila. Por ser a última ramificação, vai terminar com ila. Quando a gente nomeia a ramificação na frente, né, dos nomes, aí fica como uma ramificação normal que a gente já aprendeu. Mas quando essa ramificação ela tem que passar para trás, ou seja, ela tá por último, aí ela tem que terminar com a palavra ila. Vamos lá, vamos visualizar isso agora. Primeiro, vamos aqui nomear essa cadeia. Temos 2 carbonos. 2 carbonos é et. Então vai ficar et. Só temos ligações simples. Etan. Aí vem a palavra oato. Etanoato. Aí vem de. Aí vamos para essa segunda ramificação. 2 carbonos. Et. Então vai ficar et mais ila. Etanoato de etila. Conseguiram entender? Etanoato, por conta dessa primeira cadeia. Depois vem o D. O D, ele separa uma ramificação da outra. De etila. Vamos a mais exemplos. Esse outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, conseguimos visualizar uma ramificação. Ou seja, precisamos enumerar a cadeia. A cadeia que tem o C dupla O é essa daqui, né? A ramificação que tem o C dupla O é essa. Então, vai ser nomeado primeiro. Vamos colocar 1, 2, 3, 4 carbonos. Já tá todos enumerados. Então, temos um metil. O metil, ele está no carbono 2. Então, 2 metil. 4 carbonos é but. 2 metil, butan, aí oato. 2 metil, butanoato. Temos 2 carbonos. 2 carbonos é et, de etila. Vou escrever aqui embaixo para vocês visualizarem, conseguirem entender? Vamos ao último exemplo. Parece difícil, né? Parece assustador assim, mas vamos lá, vamos ver como que a gente vai nomear essa cadeia. Esse lado, né, temos um benzeno, então vai ficar benze, aí oato, benzoato, aí vem o D, e aqui vai ficar como? Lembra que quando ele é uma ramificação, ele fica fenil? Então vai ficar fenila, a gente troca o il pelo ila, então benzoato de fenila. Conseguiram entender? E é isso. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Foi bem simples mesmo. Se vocês tiverem com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu estarei respondendo, né, tirando as dúvidas de vocês em relação a esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu aguardo vocês na próxima aula. Na próxima aula ainda vamos estar estudando algumas funções, provavelmente serão as últimas, e já entraremos em um conteúdo novo. Então, eu aguardo vocês até a próxima aula. Tchau!